Hugo, boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Olhando para esta situação e olhando acima de tudo para a notícia que hoje foi divulgada pelo jornal espanhol El País, essa possibilidade de Portugal poder receber um segundo resgate, uma ajuda vinda apenas da Comissão Europeia, excluindo o FMI para acautelar um regresso aos mercados, é convidado nesta tarde informativa o professor e economista João Serjeira. Bem-vindo. É de esperar que isso possa acontecer. Bruxelas desmentiu qualquer tipo de negociação em curso, mas poderemos acreditar numa almofada preventiva para podermos regressar aos mercados? Muito obrigado pelo convite e boa tarde também aos espectadores. Eu acho que há indícios que vão nesse sentido. Portanto, será efetivamente, como dizia o jornal El País, eventualmente não com a designação de um segundo resgate, pelo mesmo com a mesma carga que teve, por exemplo, com o caso da Grécia, onde houve mesmo um perdão de dívida. Eu creio que se quer evitar a todo custo essa questão do perdão da dívida, mas passará sempre por um reforço da intervenção do BCE no mercado secundário de dívida, em condições especiais, com certeza, de forma a permitir uma entrada suave, digamos, do país nos mercados de dívida. O El País diz também que este é de alguma forma um sinal de que Bruxelas não deixa cair Portugal neste contexto de crise. Não deixa, porque também acho que há agora a consciência de que os planos de ajustamento, tal como foram gizados, sem haver medidas de expansão da procura, nomeadamente dos países que tinham possibilidade de o fazer, que acabaram por ter resultados que muito para além, do ponto de vista negativo, daquilo que estava previsto inicialmente. E, portanto, estar a admitir ou deixar cair o país, indiretamente também estariam a admitir que todo o processo foi em vão e que, portanto, seria a própria Comissão Europeia, as próprias instituições europeias que ficariam em causa. Há também agora a noção de que, de facto, estes cortes e cortes transversais têm efeitos sobre quer o produto, sobre o emprego, muito maiores do que aquilo que era esperado. Era esperado nos programas iniciais, portanto, quem lia ou quem acompanha a literatura económica sobre estes pontos nunca foi consensual que os efeitos, quer multiplicadores, quer sobre o PIB, quer sobre o emprego e depois, posteriormente, sobre as receitas fiscais, que fossem tão digamos, menores, tão pequenos como inicialmente estavam previstos. Ainda recentemente, portanto, a semana passada, saiu um estudo do Banco de Portugal, portanto, um working paper do Banco de Portugal, onde diz que para economias como a portuguesa, tanto no caso concreto para a economia portuguesa, portanto, uma pequena economia aberta que está sujeita a uma restrição monetária, portanto, sem possibilidade de ter política monetária própria, os efeitos multiplicadores seriam entre 1,5 e 2. Ou seja, por cada euro de austeridade, a economia perderia como um todo 2 euros ou 1,5 euro. Isto em termos de receitas fiscais, quer dizer que estamos a falar de montantes de cerca de 60 cêntimos por hipótese. Ou seja, o Estado poupa 1 euro, mas depois deixa de arrecadar nos seus cofres 60 a 70 cêntimos de receita fiscal. Ou seja, é sempre para obter pequenos ganhos em termos de déficit público, são necessários cortes com impacto social, com impacto social grande e com efeitos, digamos, gravosos, quer a nível de desemprego, quer depois ao nível da própria dívida sobre o produto, porque estamos a diminuir o denominador sem termos a compensação na diminuição do numerador. Professor, apesar de Bruxelas ter negado que esteja essa negociação em curso, as palavras de Mário Draghi dizendo que, apesar do bom desempenho, Portugal vai continuar sob pressão, poderão ser um indicador dessa ajuda futura? Há indicadores vários, portanto, há as palavras de Mário Draghi, há também as palavras de Mário Draghi para a Europa como um todo, dizendo pela primeira vez que a política de baixa taxa de juros é para manter num prazo alargado, portanto, a longo prazo. Isto dá confiança aos investidores e, portanto, dá confiança no sentido de perceberem que não vai haver um processo de subida de taxas de juros, como pelo menos foi anunciado para a economia americana, portanto, que os programas de estímulo à economia americana aparentemente terão o seu fim próximo, portanto, que no caso europeu isso será para continuar, isso é muito positivo, portanto, não faz sentido nenhum o BCE estar muito focado na questão do controle dos preços e da inflação, quando essencialmente o problema atual é um problema de crescimento e um problema de desemprego. Portanto, essas palavras do Mário Draghi permitem termos essa confiança. As palavras que ele referiu relativamente à situação portuguesa acabam por ser também uma consequência disso, ou vem nessa linha, nessa mesma linha de raciocínio.
Agora, o que é importante é também o próprio país ter as condições internas, do ponto de vista de estabilidade política, que permitam beneficiar dessa aparente abertura de maior boa vontade das instituições europeias. E aqui é muito importante, no sentido que, se após as eleições na Alemanha em setembro, e quando estivermos a discutir o Orçamento de Estado português para 2014, que existam condições políticas internas de começar este processo de negociação deste segundo, que eu não diria resgate, ou resgate suave, como poderia ser apontado, de fazer essa negociação e ter um interlocutor forte do lado português. Isto porque o primeiro resgate foi feito com um governo de missionário e que foi simultaneamente negociado com um partido da oposição que ainda não era governo. Portanto, na prática tínhamos um governo fraco e não havia um interlocutor à altura. E daí muitos erros que possam ter sido apontados ao programa vêm precisamente dessa fraca posição negocial da parte portuguesa. Mas com a proposta que está neste momento em Belém, nas mãos do Presidente da República, será Paulo Portas esse interlocutor nacional? O que pode ser um indício de que, de facto, esta remodelação do Governo e a não queda do Governo, eventualmente há informações por parte, quer do Presidente da República, quer do próprio Governo português, que indiciam que haverá essa abertura para uma renegociação, digamos, mais favorável à posição portuguesa. Isso pode ter, de facto, evitado a queda do Governo. Porque se o Governo tivesse caído agora, não teríamos um interlocutor à altura, a médio prazo, digamos, com credibilidade para negociar. Um voto, uma espécie de voto de confiança do Eurogrupo esta tarde, de alguma forma não desvalorizando a crise política portuguesa, mas não evidenciando o problema entre os 17? Eu noto que quando houve a queda das bolsas na terça e depois na quarta-feira, não foi apenas em Portugal, mas contagiou para todos os países da Europa. Portanto, foi também um sinal, e eu creio que a Europa já percebeu, que não pode fazer um regime de tampão, isto é, não pode isolar países que, apesar de ser pequenos do contexto europeu, como o caso da Grécia, até de Chipre e agora com Portugal, que não podemos isolar os países da Europa do restante contexto da Europa e, digamos, impor determinadas medidas de austeridade extremamente fortes que possam isolar os efeitos de contágio na restante Europa. Isso foi compreendido. Aliás, nós tivemos quedas fortes nas bolsas europeias, motivadas pela instabilidade política em Portugal. Portanto, percebeu-se que um pequeno episódio, digamos, um amu quase entre parceiros de coligação, que tem um efeito dominó importante depois nos restantes mercados financeiros. Ainda uma nota, um olhar para os dados da OCDE, as previsões da OCDE. Podemos efetivamente alcançar a retoma tão desejada? Não diria a retoma, mas pelo menos um limitar da queda. Isso não é só a OCDE que está a dar esses indicadores. Portanto, alguns indicadores relativamente à confiança quer dos consumidores, quer das empresas, estão a inverter a sua tendência de queda. Há um outro dado que também que pode ser positivo, que é o número de desempregados registados nos centros de emprego, que é uma atualização mensal. Ao longo deste ano, portanto, desde janeiro até maio ou junho, que são os últimos dados que temos, mantém-se mais ou menos estável, portanto, não tem havido crescimento. Pode haver aqui fenómenos de imigração, etc. Portanto, ou tipo de fenómenos que estes dados não captam, mas os dados do INE, portanto, traduzirão isso. Mas, pelo menos aqui, não há um crescimento do desemprego. O número de inscritos está mais ou menos instável. Portanto, há alguns indicadores que nos dizem que a tendência de queda pode estar a ser contrariada. Mas isso só poderá continuar, essa tendência de facto se manifestar em algo palpável se houver estabilidade política e se houver confiança para os investidores. Nós não podemos ter um novo pacote de austeridade tão grave quanto aquilo que se anuncia, não podemos ter instabilidade política, por caso contrário, estes pequenos ganhos, estes pequenos indícios facilmente se dissiparão. Professor João Cerejeira, muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.